Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz do Centro Educacional de Paula e estamos no curso de Química em aula virtual, pois segundo os decretos que vêm sendo revogados cada vez mais no Distrito Federal em razão da doença Covid-19 por causa do vírus SARS-CoV-2, né, as aulas presenciais foram suspensas por tempo indeterminado. A gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo vão durar essas suspensões, não é? Então, por causa disso, o Centro Educacional de Paula está disponibilizando essas aulas virtuais para que nossos alunos não fiquem prejudicados, para que a gente não perca esse tempo que é precioso e assim a gente consiga estudar de casa. Nós vamos estudar agora a unidade 1, né, do segundo ano de Química, essa unidade ela vai estudar basicamente os ácidos. Esse vídeo eu acho que ele não vai ficar tão longo, ele vai ser curto, porque os ácidos eles não são tão difíceis de entender. A primeira coisa que a gente precisa lembrar para estudar os ácidos são o que são átomos, né, o que são moléculas e substâncias químicas. Basicamente isso. Tendo em base todo esse conhecimento, que é do primeiro ano, vamos começar o conteúdo da unidade 1 do segundo ano de Química. O que são ácidos? Ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam e produzem o íon hidrônio, né, que é H3O+, ou simplesmente H+, né, como único cátion. Essa teoria foi proposta em 1837 por Arrhenius, que era um químico sueco e se baseava na condutividade elétrica dos íons em solução. Essas substâncias possuem as características abaixo. Tá, ok. Primeiro, ácidos são compostos em soluções aquosas, eles se ionizam. O que é ionizar? Eles adquirem uma carga, ou seja, eles vão ter uma carga. Ou eles vão ser positivo ou negativo. No caso da carga mais, significa que ele perdeu um elétron, ou seja, ele virou uma carga positiva, não é? Eles produzem íons positivos. O ácido ele tem uma tendência a gerar íons positivos, ou seja, ele tem tendência a gerar átomos ou até moléculas, né? Eles podem produzir até a molécula, por exemplo, o hidrônio aí, que é H3O+, ou simplesmente o átomo de hidrogênio, né, positivo, como único cátion. Ok, vamos ver as características. Formam soluções condutoras de eletricidade, pois ao se ionizarem liberam íons responsáveis por esse processo. Ou seja, ácidos são condutores de eletricidade, porque eles estão positivos, então eles têm a tendência eles têm um espaço que eles conseguem conduzir a eletricidade, conduzir os elétrons. Mudam a coloração de certas substâncias, no caso de indicadores. O que são indicadores? Os indicadores eles são coisas que são produtos químicos que, quando misturados com substâncias ácidas, eles alteram a cor deles, as cores deles ficam diferentes. Mais pra frente a gente vai ver algumas, né? Possuem sabor azedo, como é o caso do vinagre, devido ao ácido acético presente. Olha, nem sempre produz sabor azedo, né? Segundo ele, produzia, mas nem todo ácido produz sabor azedo, como por exemplo o ácido ascórbico que a gente compra na farmácia para tomar, que é aquela nossa famosa vitamina C. Na verdade, não é um sabor azedo que ele tem, é um sabor cítrico. Para definir a concentração de íons H+ em solução, foi criada a escala de pH, né, que é o potencial de hidrogênio. Sigla usada para potencial hidrogeniônico, né? Essa escala varia de 0 a 14, sendo que as substâncias que possuem um potencial hidrogeniônico, eles têm um pH maior que 7, são considerados ácidos, né? Se o pH for igual a 7, essa substância é considerada neutra. Qual substância que a gente tem na natureza que ela tem um pH igual a 7? A água. A água ela tem pH igual a 7, ela é neutra. Bom, se o pH for menor que 7, as substâncias são básicas. Professor, substâncias básicas significa então que ela não tem acidez? Significa que ela não tem acidez.
mas essas substâncias básicas podem ser até tão perigosas como as substâncias ácidas, porque as substâncias básicas elas são exatamente os opostos das substâncias ácidas. A gente vai ver isso quando chegar na unidade 2. Esses valores são encontrados através de cálculos matemáticos a partir da fórmula de pH, né? Que é igual ao menos o logaritmo do H+. A gente não vai calcular isso porque isso não é tão importante para a gente. A gente vai usar os indicadores. Okay? Alguns indicadores são utilizados, como foi falado lá, alguns indicadores são utilizados para constatar se uma substância é ácida ou não através de sua coloração, que muda devido ao potencial hidrogeniônico da solução. E os mais conhecidos utilizados são solução de fenolftaleína, a fenolftaleína 1%, a gente consegue encontrar ela na casa de química. Quando um ácido é jogado na solução de fenolftaleína, quanto mais ácido tiver a solução, você só precisa colocar uma gota, não precisa colocar mais que isso, mas quanto mais ácido for a solução, quanto mais ácida ela for, mais rosa aquele composto vai ficando, aquele ácido vai ficando, porque a fenolftaleína ela reage e vai deixando aquele ácido cada vez mais rosa. Então, quanto mais forte for aquele rosa, mais ácido está a solução. Também tem o papel de tornassol, que é o papel que você coloca, que você vai colocando dentro e ele vai variando a sua cor. Dependendo da cor, por exemplo, eu acho que se ele for puxando para o azul, a solução está básica. Mas se ele for puxando para o rosa até chegar ao vermelho, ele está ácido. E papel indicador universal. Também tem outros, né, que tem tem outros indicadores. Também tem o suco de repolho roxo, que você pega o repolho roxo, bate aquilo no liquidificador, coloca na geladeira por mais ou menos um dia, depois tira e coa. Aquilo fede muito. Eu usei uma vez na vida para nunca mais. Eu tive que lavar minha roupa por uma semana para ver se tirava aquele cheiro, porque não saia de jeito nenhum. Enfim, ele também produz. Quanto mais ácido está a solução, ele altera a cor. Se a solução tiver básica, a cor também é outra. Ácidos eles podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênio ionizável, ou seja, tem monoácidos, diácidos, triácidos, né? Ou seja, quanto mais hidrogênios, mais forte é. A presença ou não do elemento hidrogênio, né? Que tem os hidrácidos ou os oxiácidos. E por fim, de acordo com a força dele, né? A sua fórmula é formada por uma parte positiva, que é sempre o H+, seguida de, ou seja, que é sempre um hidrogênio positivo, um hidrogênio que perdeu um elétron, seguida de um grupamento ou átomo de carga negativa, sendo então a fórmula geral HXA, ou seja, HX é a quantidade de hidrogênio que tem e A é um elemento qualquer, como por exemplo esse ácido sulfúrico aí, ó, que tá o desenho dele aí, H2SO4. Ou seja, no caso ele tem H2 e A, no caso entrou como SO4, que ele tem 4 oxigênios, 2 hidrogênios e um enxofre. Onde o número de hidrogênios varia de tal modo que a soma das cargas da molécula seja igual a zero. Ou seja, se eu pegar essa molécula e a carga dela, a carga iônica dela, ela vai ter uma carga iônica igual a zero. Por quê? Porque ela tem que ser neutra, né? A molécula ela tem que ser neutra. Toda molécula ela tende a ser neutra. Confira abaixo os principais ácidos. Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, como eu já falei, né? Que é o H2SO4. Também existe o ácido sulfuroso, que é o H2SO2. Não, é HSO2. É o ácido sulfuroso. Ele é um dos compostos mais importantes da classe dos ácidos, sim, ele é. E ele é utilizado muito na produção de superfosfatos, que são fertilizantes agrícolas. Ele também é utilizado na limpeza de ligas metálicas e metais, né? Ele ajuda a tirar aquela oxidação, a tirar a ferrugem. Ele também é usado nas refinarias de petróleo, na produção de plásticos, ele também é usado. Ele é usado em baterias de automóveis, ou seja, aquela solução de bateria que tem na bateria do seu carro, se você tiver um carro, né, tem nas baterias de carro, ela é ácido sulfúrico.
Mas nem toda bateria, nem toda pilha é composta com essa solução de bateria aí não. Existem as baterias alcalinas, elas não são feitas de ácidos, ela não é feita com ácido sulfúrico, ela é feita com metais que têm uma tendência mais básica do que ácida. Isso é importante. Por ser o produto químico mais usado na indústria, podemos medir o desenvolvimento industrial de um país de acordo com a taxa de consumo de ácido sulfúrico. O problema do ácido sulfúrico é justamente a formação das chuvas ácidas. Geralmente, países muito desenvolvidos, países muito industrializados, têm uma tendência muito grande a gerar chuvas ácidas, né? A gente também tem um ácido clorídrico. A fórmula molecular do ácido clorídrico é HCl, ou seja, ele tem um átomo de hidrogênio e um de cloro, né? Ele é um ácido muito utilizado na indústria alimentícia, na produção de tintas, e ele também é encontrado dentro do suco gástrico, né? Ele é um ácido produzido pelo nosso estômago para auxiliar o processo de digestão. O ácido muriático é o ácido clorídrico na forma impura, ou seja, ele é ácido clorídrico mais alguma coisa, mais um outro ácido lá. E ele é utilizado na limpeza de pisos, por exemplo. Também tem o ácido nítrico. O ácido nítrico ele tem a fórmula HNO3, né? Uma molécula de hidrogênio, uma de nitrogênio e 3 de oxigênio. E ele é um ácido derivado da amônia. E ele tem diversas aplicações. Dentre eles, ele tem a produção de fertilizantes, produção de explosivos e até produção de medicamentos. Ok. A gente tem alguns outros ácidos que também são importantes, como por exemplo o ácido ascórbico. O que é o ácido ascórbico? A nossa vitamina C de cada dia. Nesse tempo de crise, né, nesse tempo de que todo mundo está com a imunidade baixa, muita gente está comprando esse ácido ascórbico, essa vitamina C na farmácia. Tanto que eu comprava de R$ 7 as três caixinhas de ácido e agora que eu fui na farmácia esses dias, perto da minha casa, essa vitamina C, as 3 unidades, está quase R$ 40, está mais barata. Então eu falei, não vou comprar, prefiro comprar laranjas. Também tem outro ácido, é o ácido acéptico. O ácido acéptico, ele pode ser encontrado dentro do vinagre. A gente usa bastante o vinagre, tanto na comida, como na, na limpeza de casa. Tem gente que usa vinagre para limpar a casa, lavar roupa. Então, existem muitos outros ácidos que são importantes também que a gente usa no nosso dia a dia. Voltando, aqui tem alguns exemplos de nomes de ácido, né? Ácido muriático e a aplicação desse ácido, que é a limpeza doméstica de peças metálicas, né? Que é a decapagem. Tem o ácido fosfórico, né? Que ele é usado como acidulante em refrigerantes, balas, goma de mascar, tá aí. Mais um ácido que a gente usa na indústria alimentícia. O ácido sulfúrico, né, que é um desidratante, ou ele também pode ser usado em solução de bateria. Tem o ácido nítrico, né, que ele é usado na indústria de explosivos, corantes, farmácias e etc. Aqui embaixo tem uma ressalva, um resumo sobre o que é um ácido, né? É todo composto molecular que em solução aquosa sofre ionização, liberando, que no caso ele sofre a ionização, aí ele libera a formação de íons, ou seja, todo ácido em solução aquosa libera a formação de íons. O que é uma solução aquosa? Em solução líquida, geralmente misturado com água. Então, pessoal, considerações importantes. Na fórmula estrutural dos ácidos, as ligações químicas são covalentes, ou seja, as ligações químicas têm um compartilhamento de elétrons, ou seja, tem um elétron que ele é dividido entre os dois átomos entre os átomos do determinado composto, da determinada substância, naquela molécula, né? Ou seja, não há íons, não tem as formações de íons, ou seja, não é uma ligação iônica, não é uma ligação onde um átomo tem a tendência de roubar elétron do outro. Mas quando dissolvemos as substâncias em água, os íons são formados, ou seja, quando a gente dissolve a substância na água, essa ligação, a ligação, ela rouba o elétron do hidrogênio e manda o hidrogênio para longe, ou rouba o elétron do hidrônio, né, e manda o hidrônio para longe. E assim
íons são formados. Por isso, a solução aquosa de ácido conduz corrente elétrica, né, que é chamada de eletrólito. Bom, quando o H+ é liberado, ele se liga a uma molécula de água, formando, portanto, o H3O+. Portanto, numa solução ácida não temos H+, e sim H3O+. Na verdade, numa solução ácida a gente tem o H+, sim. Nem todo o hidrogênio se liga à molécula de água, né? Mas, como nos livros é comum a representação, essas soluções apenas se dizem em H+. Vamos ficar no H+, vamos esquecer o H3O+. O H+, é uma maneira cômoda de representar o H3O+. Por que eu estou falando para a gente ficar no H+? Porque nem sempre a gente dissolve isso em água. Às vezes a gente dissolve um ácido em outro ácido. Às vezes a gente pega um ácido e mistura com outro ácido. Ou pega um ácido e mistura com outra base. Aí fica naquela ligação ali. Nem sempre é água. Às vezes são outros líquidos. Portanto, vamos ficar no H+. A ionização que mostramos como exemplo, né? Tem essa ionização aí, que é o hidrogênio e um átomo qualquer e uma molécula qualquer, que a gente vai chamar de A. Na presença de água, né, vai virar o H+, ele vai para um lado, e o cátion, né, o ânion vai para um lado e o cátion vai para o outro. E assim fica corretamente representado por Ha, né, mais H2O, o hidrogênio, né, mais qualquer outro composto aí, ácido, que se transforma no ácido, mais a água vira H3O+, mais A-, né, que é no caso o composto negativo, que é o ânion. Vamos considerar, as duas são consideradas corretas. A ionização acontece em etapas, onde em cada etapa ocorre a liberação de um H+, ou seja, né, a formação de H3O+. Bom, o que acontece? Na realidade, quando a gente mistura um ácido com água, essa água, de certa forma, ela vai agir como base. O que é uma base? A base é exatamente o oposto do ácido. Enquanto o ácido ele libera um hidrogênio, né, um hidrogênio positivo, a base ela libera um HO negativo, um hidróxido negativo. O que é um hidróxido, professor? O que é uma base? Um hidróxido é a capacidade que uma molécula tem de se estabilizar pegando um próton, ou seja, doando elétrons. O ácido ele quer receber elétrons. O ácido ele quer receber elétrons. A base ela quer doar elétrons. Professor, fala um exemplo de uma base pra gente. A gente tem o hidróxido de sódio. Ele é uma base. Ele também é conhecido popularmente aí como soda cáustica. A soda cáustica ela é uma base, ela é uma excelente base. A gente também tem o bicarbonato de sódio. Ele também é uma base, a gente usa bastante. São exemplos de base. Eles têm tendência a doar elétrons. Ou seja, no caso de quando a gente mistura um ácido mais a água, vai virar... ele vai separar o oxigênio da água, por exemplo, o ácido clorídrico. Ele vai separar o hidrogênio do cloro. E do outro lado, a água vai separar uma molécula de hidrogênio de uma molécula do hidróxido, né, que vai ser do HO-. Aí assim vai virar água mais ácido clorídrico. Algumas vezes um ácido misturado com água vai liberar gás, vai liberar um gás, né? Você vai ver que vai fervilhar. Então, esse composto aqui, esse do jeito que está no livro, esses slides, eles foram tirados do livro, eles não estão tão certinhos assim, eles têm esses pequenos erros. Então, por isso que a gente não vai considerar o H3O+, a gente vai considerar sempre o H+. Tá, um exemplo aqui, ó, o ácido clorídrico, HCl, em solução aquosa. O hidrogênio, olha aí, ele vai para um lado, né, ionizável, ele perdeu um elétron dele, o próton dele foi lá para o outro lado, enquanto o cloro vai para o outro, né?
O ácido carbônico, H2CO3, né? Tem dois oxigênios que são ionizáveis, então ele é um ácido um pouco mais forte. Em solução aquosa ele vai perder um hidrogênio, passando por uma transformação ele perde um hidrogênio, passando por outra transformação ele perde outro hidrogênio. Ok, essa ligação aí embaixo está errada porque era para ele perder os dois hidrogênios dele, não era para nessa segunda de baixo, nessa reação de baixo, o que está acontecendo, era para ser só CO2 menos 3, CO3, 2 menos, entendeu? Tá escrito aqui, nunca se esqueça, quando aparecer H+, na verdade é o H3O+. Não, na verdade sempre se esqueça do H3O+, é sempre H+, por favor. Hidrácidos, né? É um ácido, né, com o nome do elemento mais hídrico, né? Ou seja, eles são ácidos não hidrogenados, não oxigenados, né? O que a gente tem? A gente tem o ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido fluorídrico, ácido cianídrico, né? Tá percebendo que todos esses ácidos não têm oxigênio. E a gente também tem os oxiácidos, que são os ácidos que apresentam, que a grande maioria apresentam oxigênio. A gente tem um caminho para a nomenclatura desses ácidos e agora a gente vai falar sobre eles. Bom, a gente tem o ácido clórico, a gente tem o ácido sulfúrico, a gente tem o ácido fosfórico, a gente tem o ácido bórico, o ácido carbônico, o ácido nítrico. E a gente também pode ter o ácido borídrico, no caso, as terminações aqui, ó, ico, rico, ela vai continuar, por exemplo, boro, iodo, no caso do enxofre, Se, acho que é selênio, não tenho ideia. P é fósforo, eu não lembro, eu sei que a gente tem até um chumbo aqui, boro, carbono, nitrogênio, enfim. A gente tem algumas terminações, elas sempre vão terminar com ico, quando ele tem um oxigênio. Primeira regra: um ácido padrão com um átomo de oxigênio a menos, ou seja, ácido com elemento central oso, ou seja, ao invés de H2SO4, a gente tem H2SO3, que ao invés de ele ser sulfúrico, igual ele é, H2SO4, né? Ele vai virar o ácido sulfuroso. Ele é mais perigoso que o ácido sulfúrico, ele reage melhor. A gente também tem a segunda regra, né? Que é um ácido com 2 átomos de oxigênio a menos. A gente vai ter hipo mais o elemento central. A gente tem o ácido hipofosforoso, que é o padrão dele seria ácido padrão para o fósforo, né? Que é o ácido fosfórico, H3PO4. A gente tem a terceira regra, né? Que é um padrão com um átomo de oxigênio a mais, que vai ser ácido per mais o elemento central mais ico, ou seja, clor, no caso, né, do cloro, ico, ácido perclórico, que seria um ácido padrão para o cloro, né, que seria um ácido cloroso, enfim. Tem um ácido que tem orto também, né? São prefixos que não alteram a fórmula do ácido, apenas indica que é possível retirar a água dele. Que tem o ácido ortofosfórico, né? Que é o ácido fosfórico, que dá para tirar a água dele, que dá para tirar fica HPO2, que ele também tem os ácidos meta. Bom, a gente terminou a nossa aula sobre ácidos, talvez tenha complicado um pouquinho. Aqui tem alguns exercícios, eu não vou responder esses exercícios agora, depois eu faço algumas videoaulas só respondendo os exercícios dos capítulos que a gente estudar.
E, bem, eu vou deixar meu contato. Bem, eu vou deixar meu contato para vocês, né? O meu e-mail, para caso vocês queiram tirar dúvidas através do e-mail. E aqui também tem o meu número de WhatsApp, que eu atendo os estudantes, né? Meu e-mail é prof.luiscn@gmail.com e o meu WhatsApp é 61, né, daqui do Distrito Federal, 996389825. Eu tô nem sempre eu tô com meu celular, mas sempre que eu pego ele eu respondo todo mundo, então eu respondo vocês quando eu pegar meu celular, eu tento tirar dúvidas e até se vocês quiserem fazer videochamadas com aulas para tirar dúvidas, a gente marca um horário e eu faço essas aulas com vocês. Então até mais pessoal, a próxima aula ela já vai estar na unidade 2 que vai ser o assunto com temas bases.